começo perguntando quem é Ari Carvalho. Muito bem, jornalista formado pela Universidade Federal do Piauí em 1995, ou seja, a geração Z, ela é de 97 para cá, né? Mais ou menos de 97 para cá, né? Considerada geração Z. Então, eu me formei antes da geração Z começar, né? Porque quem nasceu de 97 para cá, 95, 97 é considerada geração Z. Então, os novinhos aí estavam ainda nas barrigas de suas mães. Eu já estava me formando em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí. Passei um ano no jornal impresso Diário do Povo, que não existe mais. Um ano no jornal O Dia, que ainda existe, aliás, é o único. E, porque o jornal Meio Norte, agora ele é só online. Isso. Não é mais impresso, tá? E depois vim para cá. Então, eu vou completar agora, em fevereiro de 2026, 30 anos de Grupo Meio Norte. Daqui de Teresina, Ari? Sou teresinense, minha mãe é de Campo Maior, os Arimateas estão todos lá. O irmão mais velho da minha mãe, tio Arimatea, o filho dele, meu primo Arimatea, o filho dele, o Arimatea Neto, e o meu avô era de Campo Maior, Arimatea. Então, os Arimateas são de lá. Uma profunda ligação com a terra da carne de sol. Tenho bastante. E o pai de São João da Serra, que fica ali próximo, né? São João da Serra, Castelo do Piauí, Alto Longá, Beneditinos, é tudo perto. E a comunicação entrou na sua vida como, Ari? Você consumia algum Eu consumia muito televisão, então a comunicação entrou por conta do consumo. Eu, uma criança sendo criada sem irmãos, assistia televisão todos os dias, passei a ter admiração por muitos apresentadores, repórteres, e a comunicação entrou na sua vida como? Foi no rádio, foi na TV, foi através de jornal impresso? Helder, por incrível que pareça, eu detestava a TV. E é? Não, e isso eu não estou falando de adolescência, não. Estou falando já depois de formado. Na verdade, no curso de comunicação social, havia, à época, eu não sei agora, um preconceito muito grande contra a TV. Eu vou dizer o que é que se dizia no curso de comunicação. A TV não precisa de texto, então não precisa nem saber escrever para fazer TV. TV é superficialidade. TV qualquer um faz, não precisa saber escrever, basta ter um rostinho bonito e ler a matéria, ler lá um textinho curto. Então, dentro do curso, sempre houve um preconceito com a audiovisual. A época, não estou falando de 2025, gente, estou falando de 95, que é quando eu fiz. Então, era assim, o top jornalista de verdade fazia impresso, porque tinha que escrever, saber escrever bem, saber editar, poder de síntese quando a matéria era cortada, entrou um anúncio na página do jornal, tem que saber cortar a matéria sem ela perder o seu caráter informativo. Rádio bacana. Sempre houve uma deferência ao rádio, mas era uma deferência como coisa do passado. Ah, olha, que belíssima história do rádio. Que bacana. Rádio é show. Mas, assim, é uma coisa do passado. Porque em 95... Coisa pra gente mais idosa. 95, o rádio estava em baixa, realmente. 95, o rádio estava em baixa. Então, assim, o pessoal do rádio era aquela coisa, rádio é legal, é charmoso fazer rádio. Rádio é bom. Mas ficou no passado, já era. 95, não tinha internet. Não tinha... Pouca gente tinha telefone celular. Rede social. Não tinha nada disso. Não tinha. Na redação tinha um computador para uso de e-mail e tal. Ninguém nem sabia direito o que era e-mail. Estou falando do público em geral. 95, né? Isso. Realidade do Piauí. Então, havia pouquíssima internet, pouquíssimo celular. Então, eu incorporei esse preconceito. Eu disse, não, TV... Mas a gente tinha que estudar e fazer o bloco de TV. Nossa professora era a querida Cláudia Brandão, à época. Foi minha professora do bloco de TV. Passei com boas notas e tal. A gente ia para a rua com câmera, fez tudo direitinho, da UFP. Editava e a nota era também prática e tudo, mas ninguém gostava. Eu não gostava. Eu gostava de impresso. E foi no impresso que eu comecei e foi no impresso que eu prossegui. Aí, um belo dia... Uma pessoa chamada Paulo Delfino Fonseca Guimarães disse o seguinte, você vai fazer TV também. Eu disse, não quero. TV, não, TV realmente, eles, você vai fazer, você vai ter um quadro no programa Revista Meio Norte, apresentado por Vanusa Coelho. Eu disse, não, Paulo, você vai ter um quadro, e o quadro vai ser o nome da sua coluna do jornal, De Bem com a Vida, que era uma coluna geral, era uma coluna de fatos diversos, não era só de política. Ele disse, você vai ter. Eu fiz a minha estreia com a Vanusa Coelho, eu fazia uma entrevista curta dentro do programa dela, com alguém.
Eu entrei quase chorando no estúdio, de ódio. Não queria de forma alguma. A força do ódio, eu fiz a entrevista. Eu ainda me lembro, foi sobre primeiro emprego. Como fazer uma entrevista de primeiro emprego para conseguir a vaga, né? Para apresentar um bom currículo, o que falar e tal, e com um especialista. Mas foi na força do ódio. Eu disse, não, gente, isso não vai durar, não. Eu vou enrolar aqui o Paulo, vou ficar aqui uns 2 meses, 3 meses e tal. E aí ele esquece. Quando ele esqueceu, pulo fora. Ah, meu amigo, aí a Anúcia Mello, que apresentava o programa na casa, me chamou, eu participei com ela, depois eu substituía a Anúcia quando ela faltava, viajou, adoeceu, um dia ou dois eu a substituía. Aí depois a Cíntia Lages me convidou para fazer o quadro Alfinetadas com ela. O quadro explodiu de audiência. Explodiu. Mas aí o Alfinetadas era uma espécie de jogo do poder, só que mais bem-humorado ainda, né? A gente tratava mesmo só de humor com política. Era muito política. E aí, quando explodiu o sucesso, aí eu vi que era um ponto de não retorno. Não tem a mudança climática? Um ponto de não retorno? O ponto de não retorno para mim foi o Alfinetada lá com a Cíntia Lages. Você foi picado pelo mosquitinho na TV. Eu vi que não tinha mais como voltar, a audiência estourou, explodiu. Ela levou para o rádio esse quadro. Ela levou para o rádio. E aí veio a Maia Veloso. Aí disse, não, você vai participar comigo dos 70 Minutos, que era o programa que ela apresentava. Aí eu entrava diariamente com a Maia Veloso. Passei a entrar diariamente, né, com a Maia, comentando 5, 10 minutos. Depois, a Virgínia Fabres também disse, não, você vai participar comigo aqui. E aí eu tive um programa de arquitetura e construção durante 1 ano e meio. Tive um programa de debates chamado Roda Meio Norte. E o resto é história. Depois o Jogo do Poder, né, com o Amadeu Campos. Agora, voltando um pouquinho, Mari. Sim. Como foi essa entrada para o Grupo Meio Norte? Quem te indicou? Você passou por alguma seleção? Como é que aconteceu essa entrada? Eu trabalhava no jornal O Dia. E o editor-chefe do jornal O Dia era o professor Fenelon Rocha. E o Paulo Guimarães trouxe o Fenelon do jornal O Dia para o jornal Meio Norte. Ele ofereceu uma proposta muito melhor, o Fenelon pediu demissão do O Dia e veio para cá. À época, os jornais O Dia e Meio Norte eram arquirrivais. Rivais mesmo, assim, tinha muita competição. Quem dava a melhor reportagem, o maior furo de reportagem. Só que o Meio Norte foi o primeiro jornal do Piauí a circular às segundas-feiras. E foi nessa época. Porque começava a ser produzido no final de semana para ter a saída no... O jornal Meio Norte era o único jornal que funcionava dia de domingo, no Piauí. Nenhum jornal, até o Meio Norte, funcionava dia de domingo. A gente trabalhava até sexta-feira, saiu o jornal de sábado, que valia para o domingo. Olha que loucura. Que valia para o domingo. Se um fato acontecesse na sexta-feira, à noite... Só ia ser noticiada na terça. Prédio caiu. Aqui teve dezenas de mortos. Que Deus nos livre. Só ia sair no jornal na terça-feira. Por quê? Não tinha no sábado. Já estava impresso, que rodava na sexta-noite. Ou no sábado de manhã. Né? Os jornais rodavam muito também no sábado de manhã. A gente trabalhava só de manhã, até meio-dia. E aí rodava, mas então vamos trocar a sexta-noite pelo sábado à tarde, né? Um prédio de 10 andares caiu no sábado à tarde. Só ia ser noticiado na terça. O que é uma loucura, gente. O prédio caiu, que Deus nos livre, no sábado à tarde. Aí o assinante do jornal ia ficar sem informação. No sábado à noite, no domingo o dia todo, na segunda o dia todo. E ele só ia saber na terça... De manhã. Que o prédio caiu lá no sábado à tarde. O Paulo Guimarães disse, não. Não, eu pago hora extra, que o sindicato exigiu, se for o caso. Vamos todo mundo trabalhar dia de domingo. Você sábado entrou justamente domingo. nesse momento. Eu entrei quando, logo em seguida, o Dia sentiu o baque. Aí o Dia também foi forçado a circular dia de segunda-feira. Eu lembro que, à época, a direção disse assim, deixa ele circular dia de segunda-feira, não dura um mês. Não dura um mês, ele recua. O público já está acostumado. Aí o próprio Dia teve que recuar e começar a circular dia de segunda-feira. Aí o Paulo chamou o Fenelon e o Fenelon me chamou. Aí eu pedi demissão e vim. E fala um pouquinho, agora me atiçou até uma curiosidade de saber como era essa disputa. Hoje nós temos uma disputa
sobre quem dá notícia em primeira mão. É um determinado site, mas hoje as redes sociais, tem gente que já tira uma foto, já manda no grupo de WhatsApp, tem muitas vezes a possibilidade de jornalistas postarem aquela foto com determinado contexto errado. Então, existe uma grande chance de uma fake news. Como é que era essa disputa ali pelas matérias, já que o jornal já ia passar a ser circulado no dia seguinte, Ari? Olha, Helder, fake news em jornal impresso, só se fosse de propósito. Porque a gente tinha o dia inteiro para apurar, a noite inteira, ali até 10 da noite, para burilar aquela informação, verificar, checar, e aí ia sair no dia seguinte. Então, não havia pressa. Às vezes a gente apurava uma informação de manhã, apurava 9 da manhã, mas sabia que ela só ia chegar à casa do assinante às 5 da manhã do dia seguinte. Então, a gente apurei a informação. Tá aqui, agora eu vou lanchar, vou almoçar de tarde, meu horário é só à tarde lá no jornal, minha editoria é só à tarde. Ia, redigia o texto, à noite, rapaz, eu não gostei desse texto, vou alterar. Alterava, recebi um telefonema, olha, recebi uma nova informação, são aqui 8 da noite, mas ainda dá tempo para alterar, vou alterar. Então, não havia essa pressa que o jornalismo de internet, o web jornalismo impôs, que é ruim. É ruim porque você tem que postar logo antes de ser furado e ali tem muita imprecisão. E tem muitas vantagens também no web jornalismo, que você pode ficar alterando o tempo todo. Tá. O jornal, quando está impresso, só altera no dia seguinte. Só faz, né, a suíte. Suíte em jornal é a continuação da matéria. Então, a gente só suíta a matéria, só faz a suíte no dia seguinte. No portal, eu mesmo posto uma informação política no meu blog, o político liga e eu altero. Depois eu vi que ele estava tentando enganar, eu altero de novo. Então, no impresso, não dava para fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas, olha, tinha uma competição muito grande entre os jornais Meio Norte e o Dia, para ver quem dava o furo de reportagem, a melhor matéria, a mais impactante. Então, havia uma competição saudável, salutar, entre os próprios jornalistas. Olha aqui, ó, furado, era quando o jornal não dava uma informação muito importante. Só o outro dava. Aí disse, ó, furado. Por quê? Porque o jornal, só ele tinha aquela informação. Então, uma competição muito salutar, muito boa. E eu ainda tenho saudades do impresso. Você sabe que no Brasil o impresso perdeu muita força, mas na Europa ainda é fortíssimo. Fortíssimo. Os jornais têm grandes tiragens. Não duvido, o rádio agora voltou com mais força até que a TV. O rádio se reinventou, o podcast, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que o rádio. É verdade. Só que televisionado, a pessoa podendo acompanhar por um aplicativo, ou colocar a televisão ali para assistir, ou só ouvir realmente. Sim. Então, são várias as possibilidades.